Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá você, olá vocês, olá a todos e a todas. Estamos aqui começando mais um episódio do Sindi Mais Forte, o novo produto de comunicação, o novo podcast do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Públicos do município de Fortaleza. Nós estamos aqui começando a quinta edição desse programa muito importante que vem dialogar com a sociedade por meio do sindicato. O Sindiforte é a principal instituição que defende os interesses da classe trabalhadora aqui do município de Fortaleza. E a gente está sendo muito bem assessorado pela equipe aqui do Silvio Mota, ele mesmo. Tem o Novão, e temos o Ravi Mota. E essa equipe toda está nos ajudando a fazer esse produto para vocês, Esse episódio novo que vem aqui hoje tratar sobre dois temas fundamentais, Um é o tema que está na boca do povo no momento, Se você não estiver falando da reunião do G20, que é para rico, você está falando sobre o fim da escala 6:1. Por quê? O fim da escala 6:1 é uma nova forma de a gente combater essa desigualdade gigante que é produzir muita riqueza para poucos terem ela no seu bolso. Um movimento orgânico, nascido nas redes sociais e canais alternativos chamado Vida Além do Trabalho, surgido ainda em 2022, alcançou notoriedade e extrapolou o espaço virtual. Na última segunda-feira, dia 11 de novembro, o tema virou o principal assunto de redes sociais e, naturalmente, virou o tema mais comentado, alcançando o parlamento brasileiro. Uma combinação de pressão popular e ação de parlamentares de esquerda gestou a proposta de emenda constitucional formulada pela deputada federal por São Paulo, Érica Hilton, do PSOL, e o vereador eleito esse ano pelo Rio de Janeiro, Rick Azevedo, propondo o fim da escala 6:1. O movimento foi tão intenso que na sexta-feira, dia 15 de novembro, em todas as capitais brasileiras, atividades de rua ocuparam espaços públicos e exigiram a tramitação do tema no Congresso Nacional. Surpreendentemente, a proposta que nasceu da iniciativa de Érica Hilton e Rick e havia coletado apenas 74 assinaturas, chegou ao evento do dia da proclamação da República já com 194 parlamentares das mais diversas tendências assinando pela tramitação do tema, ou seja, a força do povo, quando organizado e evidente luta contra a exploração, não deixa de demonstrar força e influência. Além disso, também vamos falar hoje na campanha salarial 2025, que está às portas do funcionalismo público de Fortaleza. Afinal, 1º de janeiro é a nossa data base. Desse tema, vamos atualizar os nossos filiados, cyberespectadores e ouvintes a partir da iniciativa que mais está animando as forças organizadas do movimento sindical da capital cearense, que é a FERCEP-FOR, que é uma frente que reúne várias e fundamentais entidades sindicais. Para abordar os dois temas, vamos contar com a presença do secretário-geral do Sindiforte, que está aqui ao meu lado, o Augusto Monteiro, assim como a participação de Pedro Tavares, que é geógrafo, coordenador do movimento Vida Além do Trabalho aqui em Fortaleza e no Ceará, e também é um dos auxiliares lá do mandato do nosso Gabriel Biologia, lá na Câmara Municipal de Fortaleza. Vem com a gente, então, para a gente fazer mais esse episódio do Sindi Mais Forte, começando agora com o Sindi Mais Diálogo. Obrigado, Augusto, por você estar aqui com a gente. Podemos começar
você se apresentando e trazendo um pouquinho, só uma palhinha, né, do que é que a gente vai falar a respeito desse momento de organização da classe trabalhadora para 2025. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aí à equipe técnica, né, já tão bem aqui falada pelo Márcio, né. Queria também agradecer o conjunto dos servidores e das servidoras que estão nos assistindo, né, que estão assistindo aí esse novo momento da comunicação do Sindiforte, que é o nosso podcast. Também saudar o conjunto da classe trabalhadora, né, conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Afinal de contas, nós que geramos a riqueza social desse país, todos somos classe trabalhadora. De uma forma muito especial, agradecer ao companheiro Pedro, né, coordenador do VAT Vida Além do Trabalho, que está disponibilizando esse tempo dele em estar aqui conversando com a gente. Em relação à campanha salarial 2025, né, o Sindiforte, juntamente com várias entidades sindicais que hoje compõem aquilo que nós chamamos a Frente Sindical, que é um conjunto de entidades, nós estamos planejando o que seriam as pautas da campanha salarial. Ou seja, a gente vem em um processo de planejamento de várias reuniões a nível de FERCEP-FOR, dando sinalizações do que seriam a pauta. O reajuste salarial, a reestruturação dos planos de cargos e salários, questões relacionadas à IPM Saúde, aposentadorias, ou seja, há um leque grande de pautas que a gente pretende estar apresentando para o conjunto dos servidores e das servidoras em uma assembleia que será realizada no dia 3 de dezembro. E lógico que a partir dessa assembleia é que nós vamos fechar o que seria a pauta da campanha salarial 2025, de forma unificada e a partir de todo um processo democrático, em que os servidores e as servidoras teriam acesso ao que a gente iria apresentar de sinalização e, lógico, que nós iríamos para um processo de construção, de acrescentar aquilo que os servidores entendem que tem que ser acrescentado na pauta. Se tiver algo que queiram que retire da pauta, a gente faz isso. Então, assim, a gente já faz, inclusive, o chamamento, o convite para o conjunto de servidores, né, das mais diversas categorias, agentes de trânsito, guardas municipais, saúde, educação, assistências sociais, limpeza urbana, né, os garis, todos a se fazerem presente aqui no Sindiforte no dia 3 de dezembro, para essa assembleia unificada do conjunto das entidades sindicais. E também estamos, a nível de Sindiforte, realizando seminários, né? Seminários de categorias que também são ferramentas e nos dão subsídio para que a gente construa a campanha salarial. Então, nós já fizemos um seminário com os guardas municipais, já fizemos com os agentes comunitários de saúde e endemias e também teremos um da saúde para o dia, já agendado para o dia 7 de dezembro. Né? Obrigado, Márcio. É um sábado, né? Já se programe e não podemos perder de perspectiva que precisamos dar o serviço aqui. Que hora vai ser a nossa assembleia do dia 3? Às 14 horas. Primeira chamada às 14 horas, segunda chamada às 14h30. Que dia da semana é? É uma terça-feira. Pronto. Então já vai se programando, né? Não esqueça, você é convocado a tomar uma decisão, porque o futuro, né? Aquilo que vai ser a negociação a partir de 1º de janeiro, já com o novo prefeito, vai depender da força que você vai dar para a organização sindical. Bem, mas a gente está aqui para falar também a respeito de um tema candente, né? Um tema que tomou conta, né, da fala e das discussões em todos os ambientes de trabalho, nos ambientes de lazer também, que é a vida além do trabalho, o movimento VAT. Como foi que surgiu, Pedro? Muito bem-vindo, fique à vontade, né, para você poder nos ajudar a entender um pouco mais sobre o movimento Vida Além do Trabalho.
Primeiramente, queria agradecer ao espaço, Márcio, Augusto, Sindiforte como um todo, trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui no podcast escutando a gente. E o movimento Vida Além do Trabalho, o VAT, para quem não conhece, ele surgiu em 2023, fazendo correção. O Rick Azevedo, que era balconista há mais de 12 anos na escala 6x1, postou em suas redes sociais, sem muitas pretensões, um desabafo, um grito de socorro, uma manifestação no seu TikTok pessoal, a ferramenta de rede social dele, e viralizou. A gente entende que viralizou porque a dor que o Rick sentia naquele momento é a mesma dor que milhares e milhões de brasileiros também sentem, que é a dor da exaustão, dessa nova modo de enxergar essa doença de trabalho que é o burnout, entre outros. Então a gente está aqui hoje, Sindiforte, no podcast, para debater um pouquinho, para fazer com que as pessoas conheçam mais da pauta, conheçam mais de como ela surgiu, que já está há mais de um ano sendo trabalhada. Inclusive o Rick já esteve aqui em Fortaleza numa manifestação há um ano, em dezembro do ano passado, e aqui a gente pode evoluir essa conversa. Então, Pedro, eu queria poder entender um pouco mais, né? O movimento Vida Além do Trabalho, ele não é um movimento local, ele é um movimento nacional. E ele viralizou a partir de uma postagem nas redes sociais. Existe algum dado, né, a respeito do porquê há coisa de 10, 15 dias atrás, esse movimento se transformou no assunto mais comentado das redes sociais? Quem vê esse boom, né, na última semana, no último mês, se surpreende, mas a gente já tinha uma petição online com mais de 1 milhão de assinaturas. Com o boom foi muito importante, a gente está chegando a 3 milhões, mas já era uma campanha que, organicamente, sem impulsionamento, sem a máquina, ela ganhou mentes e corações por conta do que é intrínseco, que é a gente compartilhar, ter noção da dor do outro, da exaustão do outro. A gente tem um Brasil que a Associação Nacional de Medicina do Trabalho coloca que cerca de 30% dos brasileiros já foram diagnosticados, trabalhadores e trabalhadoras, com burnout, que é essa doença de trabalho já conhecida, né, que leva à exaustão física e psicológica, mas que talvez nem precisasse. A gente tem uma pesquisa, quando a gente olha para um ônibus lotado, para uma parada de ônibus, para os trabalhadores no centro da cidade, como a gente vai conversar aqui sobre o ato, que mesmo sendo feriado, num dia 15, sexta-feira, dia 15, tinha algumas lojas pontuais abertas e toda a emoção daqueles trabalhadores de ver a luta chegando até eles de fato, lado a lado, os cartazes, entre outros. Mas o VAT, né, o Rick, ele começou lá há um ano, mais ou menos, de forma independente. Ele não era filiado ao PSOL, ao PT, em nenhum partido, mas ele ganhou a popularidade e as redes sociais realmente utilizando a ferramenta que muitas vezes a direita usa, né? Melhor até que a esquerda, isso a gente tem noção. Mas que a esquerda também já está conseguindo trabalhar melhor, que é o TikTok, o Instagram, o Facebook, entre outros. Ele, como era um influenciador, já conversava sobre cultura pop, entre outros, soube muito bem dialogar. E até a forma que ele comunicou a pauta, o 6x1, que você visualiza, né? Os 6 dias de trabalho por 1 de folga, não comunicou, por exemplo, 44 horas semanais, ou outra forma de comunicar a escala de trabalho, essa jornada, foi muito fácil de entender e das pessoas se identificarem com a pauta. Voltando aqui para o Augusto, esse tema realmente é um tema que já faz parte, né, da luta do movimento sindical há muito tempo, só que ele tinha uma outra abordagem, né? Era a redução da jornada de trabalho do conjunto da classe trabalhadora. Não é uma pauta nova, é uma pauta que já existe há muito tempo, inclusive na época da promulgação da Constituição já se discutia, né? 44 horas semanais é muito, né? Vamos pelo menos reduzir para 40 horas semanais. E a proposta, né, daquilo que está no papel, que é a proposta baseada no trabalho do Rick, que foi transformada para uma proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada federal Érica Hilton, de São Paulo. Ela fala sobre uma redução de 4 para 3, ou seja,
você trabalha 4 dias e você folga 3. A gente tem vários aspectos, né, nesse sentido. Eu queria ouvir você, Augusto, já que você também está nessa luta, né, mais voltado para o trabalhador, né, do Serviço Público Municipal aqui de Fortaleza, mas pela redução da jornada de trabalho, né? Algumas específicas, por exemplo, para quem trabalha no setor de saúde, né, que são as 30 horas semanais. E também para outros trabalhadores. Como é que é essa luta e como é que você vê esse movimento agora reacendendo, né, a luta da classe trabalhadora dentro do parlamento brasileiro? Massa, Márcio. Realmente a redução da jornada de trabalho, e aí a gente inclusive no meio sindical faz muita confusão entre escala e jornada, né? Por exemplo, a luta, né? Diferenciar. Quando a gente fala escala 6x1, é trabalhar 6 dias na semana e folgar, né? um. E folgar um. E às vezes nunca é no domingo, né? Isso, e que muitas vezes você folga um domingo no mês, por exemplo, né? Então, isso é o que seria a escala 6x1. Que a gente mesmo faz confusão. Eu me lembro lá no ato, inclusive depois avaliando a fala que eu fiz, por 2 vezes eu falei jornada 6x1, e não é escala 6x1. Né? Então a gente tem uma jornada de trabalhar 6 dias e folgar um único dia na semana. Isso é uma forma, inclusive, da gente dialogar com a classe trabalhadora. Porque pode parecer que as pessoas trabalham 6 horas diária, não, eu trabalho só 6 horas, então eu tenho mais. Não é isso, é trabalhar 6 dias na semana e folgar um. Até mesmo porque é muito diferente, né? E eu acho que é muito importante enfatizar isso. Quando a pessoa está disponibilizando o seu dia de trabalho, tudo bem, você pode passar 6 horas no seu trabalho, ou você pode passar 8 horas no seu trabalho, mas você vai gastar aí entre 8, 10, Nossa. 12 horas entre o deslocamento, a volta e você religar com sua família, religar com seus companheiros e ter algum tipo de lazer ou descanso, não é? Isso. A escala 6x1 e a jornada 44 horas. E um ponto muito importante que o Márcio colocou. A gente vive em um país que é um dos que a gente mais trabalha no mundo. Né? O que a gente trabalha, a classe trabalhadora brasileira, ela trabalha bastante. Além da jornada das 44 horas semanais, nos 6 dias na semana de 8 horas, você tem o deslocamento. A pessoa sai de casa para ir para o local de trabalho, muitas vezes ela sai de uma periferia 2 horas antes. Né? Tem ali a hora do almoço que ela também não consegue em casa, então muitas vezes ela almoça ali no próprio local de trabalho. Ao final, o mesmo movimento de pegar um transporte público ou de voltar para casa em uma bicicleta ou pegar um metrô, enfim. E que também demora bastante tempo para chegar em casa. Então, concretamente, para o trabalho, a gente disponibiliza 12, 13, 14 horas por dia. A gente precisa, em tese, dormir 8 horas. Então, o que é que sobra? Para a gente cuidar dos filhos, cuidar da família, estudar um pouco, ter um lazer, né? O que é que sobra para a gente fazer isso? E há uma situação que ainda é muito mais grave, que é a situação, inclusive, das mulheres trabalhadoras, que muitas vezes precisam se dedicar ao trabalho e que ainda têm as jornadas duplas e triplas, que é quando chega em casa, né, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, enfim. Então isso ainda é mais covarde ainda, ou seja, é mais grave ainda. Tá? E no serviço público, inclusive, a gente tem exemplos de categorias e de trabalhadores que trabalham na jornada 6x1. Por exemplo, a minha categoria de agente de trânsito, nós trabalhamos 6 dias na semana para folgar um. Praticamente todos os agentes de trânsito de Fortaleza trabalham 6 dias na semana para folgar um. E hoje, por conta da desvalorização salarial e todos os anos que a gente vive de perseguições e retirada de direitos, com reforma da Previdência, os PCCS que não avançaram, as perdas que a gente tem. Tem uma galera ainda que, para complementar o salário, faz horas extras.
né? E que, além do 6 por 1, muitas vezes precisa ainda fazer as horas extras. Então, esses praticamente passam a semana inteira trabalhando, né? Então, isso também é uma realidade no serviço público. Não é só dos trabalhadores do comércio, não é só dos trabalhadores do regime geral de previdência social, é também dos regimes próprios, é também dos servidores. A gente, enquanto classe trabalhadora, seja do serviço público, seja da iniciativa privada, seja da galera da informalidade precarizada, a relação ela é de exploração praticamente do mesmo jeito. Então, inclusive, a gente chama a atenção do conjunto dos servidores para a gente também compreender que no serviço público há muitos trabalhadores aqui em Fortaleza que trabalham aí na jornada 6 por 1. Pedro, na escala 6 por 1, desculpem, na escala 6 por 1, perdão. Tá? Pedro, não tem problema não, Augusto, a gente agora vai entronizar, né, essa informação e vai refletir, né, mais profundamente sobre isso. Pedro, eu queria saber sobre a experiência que aconteceu aqui, né, no último dia 15, sexta-feira passada. Como é que foi organizar, quem foi que participou, né, como é que foi a visão de quem está na organização, né, do movimento Vida Além do Trabalho, essa manifestação pública que foi a primeiro grande teste, né? Passou no teste? Eu acredito que sim. A gente recebeu um chamado do Rick, uma convocação. Ele já tinha pensado esse dia nacional há algum tempo. A gente escolheu um local que achava ideal, até porque, por mais que fosse um feriado, o centro estaria aberto para algumas lojas e o nosso principal público-alvo são os trabalhadores que estariam ali, mesmo sendo um feriado, trabalhando. Então, na minha visão, também o Augusto fortaleceu muito, eu senti forte também que fortaleceu muito com a estrutura do ato. Foi um dos maiores atos dos últimos anos, né, daqui de Fortaleza. A gente teve muitos sindicatos, teve os partidos e teve muita gente, 6 por 1, que conseguiu folgar nesse dia e também teve muito estudante. A gente, não sei, em torno de 600, 800 pessoas num feriado onde já tem uma redução de ônibus, já tem uma dificuldade por ser um ato pela manhã, que também tem o sol muito quente. A avaliação foi positiva. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife também aconteceram atos, em mais de 20 cidades do Brasil aconteceram. E a perspectiva é que eles aumentem cada vez mais as pessoas vão engajando, vão conhecendo, vão sendo atraídas pelas manifestações. Foi um teste, mas eu acho que a gente conseguiu iniciar bem e acho que é só questão de mais tempo e mais conhecimento das pessoas para se apropriarem não somente das manifestações online. A gente, pós-pandemia, teve um desengajamento muito grande nas manifestações de rua, mas acho que isso pode mudar muito em 2025 com a pauta tão popular que a gente está. A gente praticamente não tem mais tempo, né? Estou falando em termos legislativos, Augusto, diante da sua experiência, sua expectativa. O ano que vem a gente vai ter muita luta em função dessa tramitação da PEC de combate à escala 6 por 1. O ano de 2025 ele é um ano de muitas lutas, de muita resistência, de tentar garantir direitos e de tentar avançar em direitos, né? E é muito central esse projeto da escala 6 por 1. Ele é muito central, né? Foi apresentado um projeto de emenda constitucional pela deputada federal Érica Hilton, né? A partir da articulação com o vereador do Rio de Janeiro, o Rick Azevedo, que inicia todo esse processo. Foi muito importante o trabalho das redes sociais, inclusive de pressão aos parlamentares, inclusive aqueles parlamentares que historicamente defendem os interesses da burguesia, os interesses do grande capital e que estão lá para isso, para defender os interesses do grande capital. Mas a pressão em cima, inclusive desses, foi tão grande nas suas bases que muitos deles assinaram o requerimento para que o projeto começasse a tramitar. E aí foi uma primeira vitória.
Agora, é essencial a gente voltar, e em larga escala, a ocupar as ruas do país inteiro, a ocupar os espaços das grandes cidades. É muito importante o trabalho de rede social, a gente saber como trabalhar as redes sociais, mas é muito importante o povo, a classe trabalhadora, os sindicalistas, o movimento popular, né? A população, ou seja, o povo ocupar as ruas. E a escala 6x1, ela é algo que pode, inclusive, dentro do campo progressista, ter aí uma ferramenta, inclusive, de pautar o debate político nesse país. A gente, há algum tempo, a gente vem, inclusive, acuado pela extrema-direita, né? Que muitas vezes é quem pauta o debate político, e o que praticamente a gente faz é só o enfrentamento a essa pauta reacionária da extrema-direita. Então, a gente tem agora uma possibilidade, a partir da escala 6x1, em pautar o debate político nesse país. E trazer todo o conjunto da classe trabalhadora, né? Que, assim, algo que unifica a classe trabalhadora, porque cada trabalhador, cada trabalhadora quer ter seu trabalho com dignidade, com salário, com boas condições de trabalho e que possa garantir uma vida para além do trabalho. Quer poder ter um lazer, quer poder estudar, quer poder estar com a família. Então, assim, é algo muito importante. Então, assim, foi muito importante ter conseguido as assinaturas para que o projeto começasse a tramitar, mas aí foi só um passo. E para a gente conseguir a vitória é a aprovação da revogação, ou seja, revogar a escala 6x1 no Brasil. Isso é a vitória definitiva. E a gente precisa, inclusive, compreender o momento e estar mobilizando, estar se organizando de forma unificada. Queria, inclusive, colocar isso. Foi muito importante o ato em Fortaleza. Foi um ato muito numeroso. Foi um ato bem legal e que nós conseguimos, inclusive, unificar, porque existiram cidades em que houveram mais de um ato. Não foram atos unificados. Então, assim, o movimento Vida Além do Trabalho exerceu um papel importantíssimo, mas o conjunto dos sindicatos, dos movimentos sociais, das centrais sindicais, dos partidos políticos conseguiram compreender a importância que era de unificar. E que de agora para diante a gente tem que continuar unificado, organizado e mobilizar as massas para a gente conseguir revogar a escala 6x1. Você quer complementar, Pedro? Quero concordar com o que o Augusto disse e ressaltar, né, reforçar o quanto foi bacana a gente estar num ato que normalmente, né, a gente tem muitos dos nossos e eles não comunicam tanto com quem está na rua, com quem está nas lojas. E quando a gente começou a marcha, a quantidade de trabalhadores 6x1 que tinham que estar ali no centro, por mais que 70% das lojas do centro estivessem fechadas, 30% abertas, sem movimento algum, sem necessidade nenhuma, com lojas com 15, 20 trabalhadores, com um movimento fraquíssimo, mas ali tendo que estar por conta de obrigação do contrato, da escala, entre outros. E a emoção deles de ver que o movimento que estava ali na rede social, que todo mundo está falando, e eles são os principais protagonistas dessa luta, de estar ali, a galera passando com o seu cartaz de apoio, chegando lá na panfletagem, entregando um cartaz com o QR Code para assinar, conversando, mesmo que de forma tímida por conta dos olhares dos gerentes, dos donos, mas ali marcando presença. Eu acho que isso foi um dos principais diferenciais. A gente teve um cartaz muito chocante, que me impactou muito, não sei se o Augusto percebeu, que foi escala 6x1 mata e a foto de uma família. Eu não perguntei a história, até pela quantidade ali de coisas que acontecem durante o ato, mas realmente, quando ela não mata, ela suga de tal forma a vida do trabalhador que ele não consegue estudar, que a trabalhadora não consegue conviver com a família, pensar uma perspectiva de futuro, ir para um estágio, programar uma viagem, e entre outros, não consegue se planejar para cultura, esporte, fica só imersa naquele ambiente de trabalho que a gente sabe, né, por necessidade. E é basicamente isso. Eu queria completar
Essa fala, acho que o Augusto, os companheiros do Sindforte foram muito importantes. Sem eles, o ato não teria sido do jeito que foi, pela questão da estrutura e questão do companheirismo. E é isso, é organizar. Acho que o próximo ato ele tem que ser mais conversado ainda. A gente escolheu, de certa forma, veio um direcionamento do RIC do Rio de Janeiro. Mas isso aí foi um primeiro ato. Para o segundo, a gente tem que unificar mais ainda, continuar um diálogo, porque não é uma pauta do VAT, não é uma pauta do RIC, é uma pauta nacional e que é de todo mundo. Como os companheiros falaram, a luta pela redução salarial da jornada de trabalho, pelo salário de trabalho, ela é muito antiga. Uhum. O que aconteceu de novo foi essa nova leitura, essa manifestação do RIC e essa forma de comunicar o 6x1, que fez um diferencial muito grande. Augusto, a gente tem também que falar um pouco sobre a FERCEP4 e sobre as preparações, né? A gente tem no próximo dia 7 mais um seminário, né? O terceiro seminário da atual gestão. Esse seminário vai ser dedicado à questão da saúde, né? E vai acontecer no dia 7 de dezembro. E antes vai acontecer a assembleia para, né, tudo que está sendo debatido e organizado pela direção de vários sindicatos, né? Uhum. Afinal de contas, o que é a FERCEP4? Massa. A FERCEP4 é uma frente sindical, né? Frente de entidades sindicais aqui do Serviço Público de Fortaleza. Uhum. Tá? É um desafio muito importante a gente construir unidade. E a gente está conseguindo... Eu não me lembro no serviço público que a gente conseguisse iniciar uma campanha salarial unificando e planejando ela de forma unificada, né? Então, a gente tem várias entidades, seja o Sindforte, que é uma entidade de serviço de servidores empregados públicos, uma entidade geral, né? Mas temos as entidades da saúde, temos as entidades da guarda, da fiscalização, enfim, a gente está conseguindo ter todo mundo na frente sindical e nós estamos planejando e organizando a campanha salarial de forma unificada. Então, nós já realizamos, a nível de FERCEP4, algumas reuniões, tá? Nós temos aí, a partir de uma reunião de ontem, já uma sinalização de pauta e uma sinalização, inclusive, de mote, de frases, né? Que a gente precisa ainda ter um melhoramento nisso daí, mas a gente tem alguma sinalização. Ou seja, já não está no zero, né? Sim. E né? Assim, a gente já tem propostas, né, de imagens, de slogans. Isso. A gente já está trabalhando isso, né? A gente já tem uma proposta de pauta geral, né, que precisa ainda ser finalizada, um detalhe ou outro e tal. E também vamos estar discutindo na semana que vem o que seriam as pautas específicas das categorias, porque além das pautas gerais, existem as pautas específicas. Então, na semana que vem, nós teremos algumas reuniões ainda, tanto para tentar finalizar uma proposta de pauta geral, como já de sinalizando para o próprio Seminário da Saúde, que vai ser realizado no dia 7, né, uma pauta, o que seria uma pauta específica, ou uma proposta de pauta específica para a saúde. Tá? Então, assim, teremos ainda essas reuniões na semana que vem. Teremos o Seminário da Saúde no dia 7 e teremos a Assembleia Geral no dia 3, onde a gente pretende aí fechar, né, o que seria a pauta da campanha salarial 2025. Porque a database ela é 1º de janeiro. Nós queremos já fechar a pauta em acordo a partir da Assembleia, a partir do encaminhamento nessa Assembleia, para já buscar o processo de negociação com o novo prefeito, né, que vai assumir aí a partir do 1º de janeiro. Então, já a partir daí, com a pauta definida, de forma unificada, já procurar um processo de negociação com a nova gestão municipal para que a gente possa estar avançando com a pauta dos trabalhadores, né, das trabalhadoras, e que a gente possa aí garantir uma valorização salarial, condições de trabalho, seja aquilo que historicamente é o que a gente luta. Salários, condições de trabalho, dignidade, direitos, né? Augusto, para a gente poder finalizar, a gente já está
quase no final, né, do tempo, mas eu não queria deixar de enfatizar o fato dessa experiência, né? Você tem já há algum tempo, né, como dirigente sindical, você tem uma representatividade muito grande, conhece muita gente, não só, né, da área da sua origem, né, que é a AMC, mas também conhece gente em toda a área da administração pública municipal. Você tem uma representação muito grande. O que significa essa experiência da FERSEP-FOR de maneira mais efetiva? Como foi que surgiu essa ideia, né, a partir da nova administração do Sindiforte, e qual foi a receptividade, por exemplo, das outras entidades sindicais e como que isso está sendo trabalhado no conjunto com o restante da classe trabalhadora? Show, Márcio. Tentar responder, tá, Márcio? Vamos aqui tentar. Historicamente, as lutas, as campanhas salariais ou as lutas dos servidores do município de Fortaleza, elas se davam de forma separada ou dividida, né? O Sindiforte mesmo, historicamente, montava sua própria pauta, fazia suas próprias assembleias e as outras entidades faziam de forma muito parecida, né? Mas, assim, o Sindiforte sempre teve muito essa posição de tentar largar separado, né, do conjunto das entidades. E essa nova diretoria entende que a gente precisa unir a classe trabalhadora, né? A gente precisa unir a classe trabalhadora, tá? A gente precisa unir os sindicatos. A gente precisa pensar, inclusive, que a gente precisa unificar com os movimentos sociais. Ou seja, a gente precisa unir os ataques do grande capital, né? Inclusive, nesse momento de esgotamento do modo de produção capitalista, cada vez eles são mais pesados em cima da gente, né? Muito pesadas as medidas de ajustes fiscais que a gente tem por aí, que levam a reformas como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as leis de terceirização, ou seja, todos esse conjunto de medidas que faz parte do que... Reforma da Previdência, né? Então, assim, o ataque em cima da gente ele é muito pesado. E a gente precisa entender que, para a gente ter alguma chance de manter um programa mínimo, que ainda não é o nosso programa de emancipação ou de libertação da classe, é um programa mínimo, é garantir o mínimo. A gente precisa estar unificado. E daí a gente acha importante, no serviço público municipal, a gente construir a unidade com todas as entidades sindicais que tenham esse desejo de lutar e que queiram construir. Então, assim, um momento, acho que a gente muda uma certa leitura, uma certa mudança de paradigma em relação ao Sindiforte. De achar, inclusive, que, como muitas vezes a gente escutava assim, nós nos garantimos, né? Nós somos a maior entidade, né? Não. Cada dirigente, cada trabalhador, cada entidade tem sua história de luta, tem suas conquistas, tem sua representatividade e que a gente tem que sair unificado. Então, assim, a ideia é a gente manter essa unidade, pelo menos enquanto essa diretoria estiver aqui no Sindiforte, a gente vai estar tentando sempre buscar a luta dessa forma, unificada, com generosidade, com respeito, né? Construindo os consensos para que a gente possa fazer o enfrentamento a quem merece ser enfrentado, que são as gestões municipais, né? Seria isso. Então, seria essa a ideia. E a gente pretende construir uma campanha salarial muito potente, com muita mobilização, com muita organização e com muita luta. E se a gente não conseguir avançar nas pautas, é lógico que a gente vai estar aprofundando esse processo de mobilização para a gente fazer o enfrentamento que é preciso ser, o enfrentamento necessário para a gente poder avançar. Muito obrigado, Augusto Monteiro. Muito obrigado ao Pedro Tavares. É isso aí, pessoal. A gente encerra aqui essa parte do Sindi Mais Diálogo. Vamos para um intervalo e depois voltamos.
O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, pessoal. Estamos voltando agora para apresentar para vocês o Sind Mais Cultura. E a temática de hoje é o SESC, né? Com quem o Sindforte tem um convênio. E você vai ficar sabendo detalhes desse convênio nesse quadro Sind Mais Cultura. Vê lá. Olá, sou Anderson Castelo Branco, diretor de eventos do Sindfor. Eu sou Aldamira Silva, diretora de comunicação do Sindfor. Hoje estamos aqui no SESC para apresentar esse belíssimo equipamento. Vem com a gente! O Serviço Social do Comércio SESC é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos e administrada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará e FEComércio. O SESC atua nas áreas de educação, cultura, lazer, saúde e assistência. Com 2 unidades no centro de Fortaleza, o SESC possui diversos equipamentos e serviços. Vamos conhecer alguns? A rede SESC de bibliotecas no Ceará oferece à população acesso gratuito ao acervo físico e digital para consulta e leitura local. As atividades compreendem captação e difusão de livros, consulta, empréstimo, oficina e pesquisa documentária. O SESC realiza mensalmente passeios e excursões para o país inteiro como forma de inclusão social, possibilitando e democratizando o acesso às novas culturas, povos e lugares aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e para a sociedade. Também temos o SESC Iparana Hotel Ecológico, localizado na praia de Iparana, a 14,2 km do centro de Fortaleza. O hotel oferece hospedagem e várias opções de lazer, além de desenvolver ações de proteção ao meio ambiente. No espaço também acontecem shows com grandes nomes da música brasileira e outras atividades culturais. O SESC oferece atividades de esporte coletivo e individuais que podem mudar sua vida, auxiliando na socialização e promovendo a qualidade de vida e o bem-estar. As unidades SESC no Ceará possuem uma programação diversificada de práticas esportivas, tais como basquete, vôlei, futsal, hidroginástica, ginástica, entre muitos outros. O SESC também promove programação cultural com espetáculos, shows, oficina, teatro, música e muito mais. As unidades do SESC estão localizadas na Rua Clarindo de Queiroz, 1740 e na Avenida Imperador, 498 Centro. E o melhor, o Sindfor mantém convênio com o SESC, nossos associados e seus dependentes, filhos de até 20 anos e cônjuge. Exceção para filhos de até 24 anos, se estiverem cursando faculdade e com declaração da mesma. Podem fazer a credencial do SESC para acessar com desconto os serviços e atividades de saúde, educação, lazer, cultura e assistência. Mas corra! Essa promoção é por tempo limitado. Mais informações em nosso site www.sindforte.org.br. Até o nosso próximo Sind Mais Cultura!
É isso aí. Se liga, né? Aproveita bem, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Vocês aproveitam o convênio com o SESC e a gente volta no próximo episódio do Sind Mais Forte, o seu podcast, o podcast do Sind Forte. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sind Forte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.